Rede de Schmidt e Análise Cinemática para Taludes Rochosos, parte 5. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do curso de Geologia do IGC UFMG. Reforço aqui que esta aula de análise cinemática tem exatamente 5 partes. E a parte 4 vocês estranharam um pouco, porque não fala nada de rede de Schmidt, mas fala sobre o ângulo de atrito e os critérios de ruptura de Mohr-Coulomb, que é muito importante para a gente poder entender a relação entre atrito e análise cinemática. Então, vamos recordar aqui a questão da análise de estruturas planares. Eu tinha dito para vocês, nas partes anteriores, que a condição de ruptura planar era: em condições denadas, o ângulo de mergulho do plano de deslizamento deve ser maior que o ângulo de atrito daquele plano. Então, agora nós vamos ver como a gente vai inserir o ângulo de atrito na rede de Schmidt. Antes, eu só tinha dito que a gente está trabalhando com ângulo de 10 graus no nosso exemplo, mas não tinha ainda inserido o ângulo de atrito na rede. A direção do deslizamento deverá afastar-se de no máximo 20 graus em relação ao rumo de mergulho da face de vertente. Então, nós veremos como a gente vai marcar estes 20 graus na rede de Schmidt, ok? O plano de deslizamento deverá aflorar na face da vertente. Lembrando a vocês que nossa opção é pela rede de Schmidt, mas tanto a rede de Schmidt quanto a rede de Wolff conseguem ser trabalhadas para os mesmos objetivos, dando apenas algumas diferenças em termos de área, e a relação angular da Wolff é igual ângulo e da Schmidt é igual área. Mas vamos trabalhando com a Schmidt. Aqui nós temos a projeção estereográfica do talude, que já estamos trabalhando com ele, e da foliação, que já estamos trabalhando com ela. Lembrando para vocês, o talude N60E 50SE ou 150-50 e a foliação paralela ao talude em termos de direção, N60E, mas tem um mergulho inferior 20SE ou 150-20, ou seja, atende àquelas condições em que o mergulho, o plano de deslizamento aflora na face da vertente porque o seu mergulho é inferior à vertente, é esse caso aqui. Certo? E ela tem uma relação de paralelismo porque a sua direção é exatamente a mesma da face do talude, mas ela poderia continuar sendo paralela numa diferença de até 20 graus. E o plano de mergulho da superfície de deslizamento ou da foliação, ela é maior que o ângulo de atrito daquele plano. Então, está havendo o atendimento das 3 condições. Muito bem, só lembrando como que nós plotamos, vamos agora ver como nós vamos plotar o ângulo de atrito na rede. Existe uma forma da gente representar o ângulo de atrito na rede. Aqui nós temos a rede de Schmidt, lembrando mais uma vez que eu também poderia fazer isso na rede de Wolff. Nós pegamos o compasso, inserimos a ponta do compasso no centro da rede e vamos abrir a parte que tem a grafite, a parte que tem o lápis, até o ângulo de atrito considerado, no caso, no exercício nós temos 10 graus, mas até o ângulo de atrito, que houver, pegamos de fora para dentro a partir da linha do equador, então pegamos aqui 0, 10, então nosso ponto de 10 graus é aqui, e vamos abrir o compasso até aqui. É isso que nós fazemos. Abrimos o compasso até aqui, uma vez aberto o compasso, nós
traçamos o círculo que nós chamamos de círculo de atrito. Reparem que é um círculo certinho, 10 graus aqui, 10 graus aqui, 10 graus aqui e 10 graus aqui. Então, o compasso girou 10 graus ao longo de toda a rede. Eu não peguei um grande círculo nem um pequeno círculo. Foi o compasso que girou e aí eu marquei o círculo de atrito, sendo, no nosso caso, o nosso atrito 10 graus, certo? Feito isso, vamos voltar lá na nossa projeção, onde há a foliação e o talude, e iremos marcar o ângulo ou o círculo de atrito na rede. Pronto, o círculo de atrito está marcado na rede. Como que eu fiz isso? Coloquei o compasso aqui no centro, abri até o ponto de 10 graus e girei o compasso 10 graus aqui, 10 graus aqui, um deslocamento natural que é sempre uma distorção, 10 graus aqui, 10 graus aqui e fiz o círculo. Então, o círculo de atrito está marcado na rede de Schmidt, além da foliação, além do talude. Agora, eu vou achurar, eu vou realçar, nós iremos realçar a área localizada entre o círculo de atrito e a face do talude, que é exatamente essa área em que foram colocadas essas bolinhas azuis. Então, foi colocado as bolinhas azuis ao longo da área delimitada pelo círculo de atrito e o talude. É exatamente essa área toda aqui. O que é que significa essa área? Essa área tem o nome de área de instabilidade. A área de instabilidade é uma zona em que marca-se o talude e marca-se o ângulo de atrito. Todos os grandes círculos, todas as estruturas que porventura caírem nesta área de instabilidade, ou seja, entre o talude e entre o atrito, terá um ângulo inferior ao ângulo de mergulho do talude, entretanto, um ângulo de mergulho superior ao ângulo de atrito. Vou dar um tempinho para que vocês observem isso. Vou repetir. Todo plano, todo grande círculo ou toda estrutura, por exemplo, uma cunha, uma linha de interseção, que cair nessa área marcada aqui de bolinhas azuis, achurada de bolinhas azuis, terá um ângulo inferior ao ângulo da face do talude, ou seja, vai aflorar na face do talude, atendendo uma daquelas condições, e ao mesmo tempo terá o ângulo de mergulho superior ao ângulo de atrito, atendendo a segunda condição, superior ao ângulo de atrito e inferior à face do talude. Então, são duas condições atendidas nessa área de instabilidade. Por que área de instabilidade? Porque esta aqui são condições para que haja ruptura, ao vencimento do atrito e o afloramento do bloco na face do talude. Então, aqui é uma área de instabilidade e tudo que cair aqui vai ter instabilidade. Agora, com relação à ruptura planar, está faltando uma terceira condição, não é? É a condição do paralelismo até 20 graus. Então, nós giramos
com o papel vegetal os planos até o norte. O talude girou até o norte, a foliação girou até o norte, de forma que a gente possa trabalhar aqui no equador, mantendo aqui o círculo de atrito. Uma vez feito isso, eu vou marcar a partir do meu talude, eu vou marcar aqui no equador, eu vou marcar a área em que tem 20 graus a partir do equador para norte, que é esse ponto aqui, e 20 graus a partir do equador para sul, que é esse ponto aqui. Eu pego 20 graus para o norte e marco, reforço esse pequeno círculo aqui que está marcando 20 graus acima do equador e reforço esse pequeno círculo aqui que está marcando 20 graus abaixo do equador. Com isso, eu atendo a terceira condição, que é a condição do paralelismo. É isso que eu faço. Marco o pequeno círculo, desculpem aí, foi feito à mão, né? Marco o pequeno círculo que mostra 20 graus para o norte e o pequeno círculo que mostra 20 graus para o sul. Ou seja, essa área aqui, dentro da área de instabilidade, somada aos limites de 20 graus ao norte e 20 graus ao sul, esse ponto aqui é o ponto de maior probabilidade de ruptura planar. Ou seja, eu tenho a área de instabilidade, que já atende a duas condições, e aqui esta área atendendo ao mesmo tempo a três condições. Todo o rumo de mergulho do plano que for paralelo ao talude de até 20 graus, né, distando de até 20 graus, vai cair nesta área aqui, vai atender a condição de ter um mergulho maior do que o atrito e um mergulho menor do que o talude. Então, esta é a nossa área mais perigosa. Outra forma de marcar o paralelismo, 20 graus para norte, 20 graus para sul, no caso, ao invés de passar pelo pequeno círculo, a gente traça duas retas. Uma reta que vem aqui 20 graus acima do equador, né? Ou seja, 70 graus de azimuth, não é isso? 70 graus de azimuth. E a gente pega esse ponto aqui, liga ao centro do círculo, passa uma reta e essa reta emenda até aqui no ponto oposto, onde eu tenho 20 graus indo para sudoeste. A mesma coisa a gente faz nesse ponto aqui, que é 100, 110, são 20 graus a partir do equador para sul. Emendamos esse ponto, uma reta até o centro e ligamos também até o ponto oposto, que faz 20 graus acima do equador para noroeste. É isso que a gente faz. Então, não faz muita diferença utilizar o pequeno círculo ou utilizar isso. Alguém pode chegar e falar, não, mas aqui, se eu for pelo pequeno círculo, eu vou pegar uma área maior. Se eu for pelas retas, eu vou pegar aqui, essa área aqui vai ficar menor. Bom, aqui, então, é uma forma mais conservadora. Eu estou ampliando minha área de instabilidade crítica, né? Aqui eu estou ampliando minha área de instabilidade crítica e aqui eu estou reduzindo a área de instabilidade crítica. São métodos que ajudam a análise geométrica da estabilidade do talude, nesse caso aqui do talude planar. É uma opção para também facilitar o procedimento. Não tem problema perder um pouquinho aqui.
sempre a gente trabalha com uma margem de segurança. Toda vez que formos calcular um fator de segurança para ver se há ou não há estabilidade, a gente muito difícil trabalharmos exatamente no limite. Imagine a barragem, uma barragem de rejeito ou uma obra, se trabalhar no limite, ela estará sempre, né, com perigo de ruptura. Então, aqui dá uma margem um pouco maior, aqui tem um limite, mas a gente sempre terá uma compensação dessas diferenças aqui na nossa análise. Então, utilizando o método das retas cruzadas, aqui a gente delimita a área de instabilidade, né, considerando as condições de paralelismo, no lugar dos pequenos círculos, sendo aqui a área de instabilidade maior em azul e aqui a área mais crítica para ruptura planar. Agora vamos ver a ruptura em cunha. Ora, nós tínhamos essas condições muito semelhantes às condições da ruptura planar. Entretanto, estamos trabalhando com a interseção de dois planos que formam a cunha. Tínhamos dito na nossa parte 1 1 ou 2, não me lembro, da análise cinemática, acho que é a 2, né? A 1 a gente só trabalhou com a rede de Schmidt, com a projeção, com o zênite. Então, as superfícies de deslizamento deverão intersectar ou aflorar na vertente. Ótimo! A linha de interseção dos dois planos de deslizamento deverá aflorar na face da vertente. Então, tanto os planos deverão intersectar ou aflorar na vertente, os dois planos que se intercruzam, né? E a linha de interseção também tem que aflorar na vertente. Aquela condição de paralelismo é uma condição que muitas pessoas usam, que essa linha de interseção, ela tem que ser distante do rumo de mergulho da face de até 20 graus. Muitas pessoas usam para tornar a situação ainda mais crítica. Entretanto, Markland, ele fez um teste, ele desenvolveu um teste e Markland foi muito mais conservador e ele não quer saber desta condição aqui. No teste de Markland, ele exige que a linha de interseção dos dois planos aflore na vertente, ou seja, ele amplia, ele é mais conservador, porque na sua experiência ele já viu acontecer rupturas em cunha quando a condição de paralelismo não era atendida, mas a interseção caía naquela zona de instabilidade azul. Então, isso aí fica para a nossa análise, não quer dizer que nós vamos deixar de usar isso, mas é bom sempre saber que quando nós estivermos realmente trabalhando com estabilidade talude, nós podemos graduar, pontuar com maior risco aquelas interseções que têm o paralelismo, mas não podemos desprezar aquelas que caem na área de instabilidade e que não têm a condição de paralelismo. Vamos ver isso mais para frente para que vocês entendam. O caimento da linha de interseção deverá ser maior que o ângulo de atrito dos planos. Vamos lá. De forma que aqui nós temos o estereonet, né, a projeção no estereonet, e aqui nós temos a família 1 e a foliação fazendo uma interseção neste ponto aqui. Reparem que já plotei o círculo de atrito com aquele método, não estou considerando a condição de paralelismo, obedecendo aí a recomendação de Markland no seu teste, que ele não coloca necessário o paralelismo, então ele é mais conservador. Vamos então delimitar essa área entre o círculo de atrito, que já foi plotado, o talude e qualquer interseção que formem cunhas entre dois planos, projeção de dois planos que interceptam a face do talude, vai atender à condição
de ruptura conforme Markland. Pois nesta área aqui, a interseção ela tem um ângulo de mergulho maior do que o atrito e tem um ângulo de mergulho mais suave do que o talude. Tanto faz para Markland se ela cai aqui ou se cai mais de 20 graus para cá ou mais de 20 graus para cá. Ele é mais conservador nesse aspecto e, por segurança, creio que devemos ser mais conservadores também. Assim, achurei, né? Pintei aqui a área com pontinhos azuis e essa é a nossa área de instabilidade para ruptura em cunha, utilizando o Estereonet 11. Se a gente quiser utilizar a condição do paralelismo, então marcamos aí o cruzamento das retas, 20 graus para lá e 20 graus para cá, e achuramos em pontinhos vermelhos. Lembrando que, pelo teste de Markland, não é necessário paralelismo entre rumo de mergulho da linha de interseção e o rumo de mergulho do talude, e toda a área azul é de instabilidade. Ele é bem conservador nesse teste, mas há algumas pessoas algumas equipes que consideram isso, principalmente quando o projeto não é um projeto que deve ser muito, muito conservador. O caso, por exemplo, de uma mineração, né? E aí tem que haver mais risco. Mas Markland, ele tem um princípio de ser mais conservador. Então, a maioria das recomendações é não utilizar a condição de paralelismo para ruptura em cunha e considerar toda esta área. Mas, sem dúvida, quanto mais próximo do rumo de mergulho do talude, mais provável é a ruptura da cunha. Muito bem. Entendido isso, vamos ver alguns exemplos de opções de como trabalhar com a análise das estruturas, primeiramente planares, depois em cunha e depois tamamento, nas nossas análises cinemáticas. Temos aqui a rede, temos marcado aqui, primeira opção, a vertente, né, o talude, o círculo de atrito. Vejam bem que o círculo de atrito ele não está totalmente projetado. Abre-se o compasso, vai até o ponto no equador onde está o ângulo de atrito, faz-se o círculo, mas não precisamos representar para trás apenas para suavizar, né, as informações dentro da rede, apenas com as informações que interessam, ou seja, apenas essa parte do círculo aqui, ó, que foi marcada, essa aqui é desnecessária, não precisa marcar, porque estamos trabalhando apenas com a face do talude. Então, limpamos a parte restante do círculo, trabalhamos com a face do talude e marcamos aqui a área de instabilidade, formada pelo talude, ou a face do talude, e o círculo de atrito. O plano que cair aqui, cujo o sentido de deslizamento do plano cair aqui, dentro da área de instabilidade, num ângulo de 20 graus para norte, ou 20 graus para sul, ou 20 graus para cima, ou 20 graus para baixo, ou mais ou menos 20 graus, será um ângulo provável de ruptura. Nesse caso aqui, não foi marcado os 20 graus, apenas aproveitou-se a área de instabilidade, um projeto também conservador. Esta segunda opção, para fazer manual, é muito mais trabalhosa e difícil. Eu não aconselho no método manual, mas alguns programas utilizam esta opção, marcando os pontos polares da área de instabilidade, aqui, né? Os pontos polares da área de instabilidade, que no final vai ser aqui como se fosse um conezinho, né? A vertente
essa parte da vertente aqui toda vai ser marcada, tá certo? Da área que está aqui junto com a área de instabilidade. E aqui no centro, nós faremos o cone do atrito interno. Lembram do cone do atrito interno que eu mostrei na aula anterior? Que nós fizemos o cone, tudo que caía dentro do cone era estável e tudo que caía fora do cone era instável, em função do aumento do ângulo de mergulho da descontinuidade. Estão lembrados? Se não, voltem lá na parte 4. Como que a gente marca o cone de atrito? É o contrário, porque aqui é como se fosse o ponto polar do círculo de atrito. Então, se o círculo de atrito nós marcamos de fora para dentro, o cone de atrito nós vamos marcar de dentro para fora. Então, a partir do centro, a gente conta o atrito, abre o compasso e marca um círculo, que nesse caso aqui só está marcado a parte que interessa, né? Então, reparem que esta meia-lua que aparece aqui, no lado oposto, marcando-se os pontos polares, é o inverso dessa área de instabilidade representada na forma de polar, tá certo? É muito mais trabalhoso fazer isso, mas alguns programas já fazem isso automaticamente. Então, é bom que vocês saibam, não é? Então, existe o cone de atrito e toda superfície de deslizamento cujo ponto polar cair nessa área aqui será uma provável superfície de ruptura. Neste caso aqui do exemplo, né, o overlay ele foi preparado para a representação do plano por seu polo material com ângulo de atrito de 30 graus, então o nosso material tem 30 graus, ou a rocha, e o mergulho da vertente de 70 graus. E aqui foi o ponto polar da superfície de ruptura. Caiu aqui na sua projeção do grande círculo e a projeção do seu ponto polar caiu aqui nesta outra projeção, que é o oposto, o espelho polar da área de instabilidade, ok? Vamos ver mais opções. Para análise de estruturas planares, lembram-se daquelas duas retas? Então, a gente marca as duas retas, vai no equador, marca as duas retas, mais 20 menos 20, gradua com as áreas dos grandes círculos de 10 em 10 graus. Essa parte aqui, que é onde está o rumo de mergulho da vertente, se ela mergulhasse para cá, então a gente ia espelhar isso para cá, ia ser 10, 20, 30 até 90, mas como a vertente mergulha para leste, então a gente começa a graduar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aqui a gente gradua conforme o polo da superfície. Então, começa com 10 aqui e não é 10 aqui. 10, 20, 30, 40, 50 até 90. Então, a graduação aqui, ela é crescente e aqui ela é decrescente. Muito bem. Aqui nós colocamos os rumos de mergulho e aqui nós colocamos os polos dos planos. Podemos marcar o cone de atrito aqui no interior e também o círculo de atrito do lado de cá, né? Aqui nós estamos considerando o ângulo de atrito de 30, então o círculo de atrito de 30 está aqui e o cone de atrito de 30 está aqui, ou seja, do centro, 10, 20, 30, abre-se o compasso e faz-se o cone de atrito aqui, passando aqui, cone de atrito, círculo de atrito, círculo de, 60, círculo de atrito, círculo de atrito, ok? Círculo de atrito, cone de atrito. Ou seja, depois que a gente faz essa marcação, nós pegamos a área, que é o mergulho da vertente e o círculo de atrito, e aqui
todos os planos que caírem aqui, cujos rumos de mergulho caírem nessa área de instabilidade, e se eu quiser fazer pelos pontos polares, eu marco aqui o mergulho da vertente, já o ponto polar dela está aqui, e a gente amplia para cá o mergulho da vertente, o cone de atrito e todos os pontos polares que caírem aqui estão na área de instabilidade. Para a ruptura em cunha, nós vamos obedecer, na primeira opção, o teste de Markland. O teste de Markland fala que a interseção tem que aflorar na face da vertente, os dois planos têm que interceptar ou aflorar na face da vertente. Os dois planos se intercruzam, formam uma linha de interseção. Essa linha de interseção, então, pela primeira opção aqui, nós vamos marcar o círculo de atrito, não precisamos representar a parte oposta à vertente, vamos achurar, vamos realçar aqui a área de instabilidade, que marca a área entre o ângulo de atrito e o talude, e toda interseção que cair aqui, que tiver a inclinação mais forte que o atrito e mais suave que o talude, dentro dessa área de instabilidade, vai ter ruptura em cunha. Muito simples. Outra segunda opção é pelo polo de intersecção aqui, né? Eu tenho a área de instabilidade exibida aqui, eu tenho o polo do plano B, o plano A, então são dois planos que se interceptam, então eu marco o ponto polar do plano A, o ponto polar do plano B, jogo os dois pontos polares no mesmo grande círculo. Como que a gente faz isso? A gente vai girando o papel vegetal até que este ponto e este ponto caiam no mesmo grande círculo. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Se eu pego um ponto aqui, por exemplo, e um ponto aqui, por exemplo, eu vou girar o papel vegetal até que esse ponto venha para cá, esse ponto vem para cá, até que eles se encontram no mesmo grande círculo. Aí eu marco esse grande círculo, tá certo? Eu não fiz essa experiência, eu posso um dia fazer para vocês. Se vocês tiverem dúvida, me pergunta, hein? Manda uma mensagem aí que eu faço uma aulinha rápida mostrando isso. Então, eu pego esse ponto e o outro ponto, eu vou girando até que eles caiam no mesmo grande círculo, aí eu marco esse grande círculo. Uma vez que eu marquei esse grande círculo, eu marco o ponto polar desse grande círculo. Se o ponto polar cair nessa área de instabilidade, pronto! Esta interseção, ela é instável e pode cair. Mais complicado, não é, gente? Esse método é mais fácil. E aí vocês vão me perguntar, nossa, o que é que eu faço, um ou outro? Tanto faz, como vocês preferirem. Oi, pessoal. Eu acho melhor a gente encerrar a aula agora, porque eu acho que eu passei muita informação e vocês ainda estão digerindo todas essas regras sobre análise cinemática de estabilidade talude. Eu iria continuar essa aula já começando com a parte de aplicação da análise cinemática usando o Stereo-net 11, mas achei melhor encerrar agora e passar isso depois para vocês. Vamos dar um intervalo, né? E vamos continuar depois. Eu tô achando melhor para a aula não ficar muito longa, senão seria uma aula com 1 hora de duração, tá certo? Então, voltem aí na aula, vejam as partes que tiveram dúvidas e eu estou à disposição para resolver qualquer dúvida que vocês tiverem. Um abraço para todo mundo.